Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui, viu? Prazer enorme vê-los novamente aí. Margarida, chegando. Seja bem-vinda, professora Denise. Todos vocês aí, sejam muito, mas muito, muito bom. Bem-vindos, tá bom? Cristina. Eu vou estar passando para vocês como que vai ser, apesar de que vocês já receberam a pauta da nossa reunião, mas eu vou estar falando aqui, aí depois, aí depois a gente vai, eu vou pedir para vocês erguerem a mão aqueles que concordam com a ata que foi enviada a vocês. Todos receberam? Todos receberam, né? Depois aí vocês se preparem aí para se manifestar, tá bom? Então, aqui, na nossa reunião de hoje, quero justificar aqui a ausência de muitos roteiros. Foi enviado para o e-mail da CIPA. Lá no grupo da CIPA Unicamp também, vários superiores, professora Denise, manifestaram ausência no dia de hoje. Faça o mesmo. Quando você não puder vir numa reunião da CIPA, se manifeste, envie lá sua justificativa, porque aí depois a gente vamos avaliar se é convincente ou não, tá bom? Mas a priori está justificado, tá bom, pessoal? Só para descontrair. Então, assim, nossa reunião de hoje, nós vamos ter aqui a presença, a palestra com a Tânia, está aqui, né? Que é assistente social, Tânia Granzuto, isso, que é assistente social lá do SECOM. Ela vai estar falando para nós sobre depois ela vai falar a diferença entre DSTs e ISTs, tá bom? Aí depois da apresentação da Tânia, nós vamos ter a apresentação, o término da apresentação do Sr. Pedro, que é da CIPA setorial do IFGW, tá bom? Aí depois a gente ia ter a CIPA setorial do HCU do CAISM, só que eles já justificaram a ausência, então nós vamos pular essa parte. Aí depois a gente vai falar um pouco do feedback para vocês a respeito do que foi a CIPAT, tá bom? E, na verdade, o Nilson vai me ajudar. E aí depois a gente vai abrir para vocês se manifestarem. Olha que legal. Vocês também têm direito a ter uma reunião, sabia? Falarem o que vocês acham, o que vocês desejam, tá bom? Então, quero aqui, já dar início aqui, para passar o microfone para a Tânia. Mas antes, lembrando, como vocês receberam a ata, eu quero que todos se manifestem, aqueles que concordam com o que foi escrito lá na ata. E vocês leram na ata. Aqueles que concordam, por favor, ergue o braço. Aqueles que... Obrigado. Aqueles que não, abstenção. Então, por abstenção, uma abstenção. Duas abstenções, três. Mais três. Três abstenção. Então, depois a gente vai constar isso em ata, tá bom, pessoal? Aí e vamos enviar para vocês, para que vocês, na próxima reunião, vocês dêem o parecer de vocês aí, tá bom? Então, eu vou passar o microfone aqui para a Tânia, para ela dar sequência aí, tá bom, pessoal? Que vocês aproveitem bem esse momento que vocês estarão aqui. Obrigado. Boa tarde a todos. Como o Aldo já falou, né? Eu sou assistente social do SECOM, estou aqui na Unicamp desde 1987. E sou membro do programa CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis. Tá? O que seria as VIST? Antigamente, era falado DST, doença sexualmente transmissível. Mas faz alguns anos já que mudou para IST, que é infecções sexualmente transmissíveis. Porque quando a pessoa pega um vírus, uma bactéria, ela está infectada, ela ainda não está doente. Então, por isso que foi mudada essa denominação, tá?
Bom, então, sem delongas, acho que a gente pode estar iniciando e depois eu abro para se alguém tiver alguma dúvida, certo? No final, eu vou explicar para vocês como que o CTA trabalha, como que faz para ser atendido, ou por pronto atendimento, que é a consulta no ato, né? Ou por agendamento, tá bom? Bom, então, gente, a gente tem, como eu falei, as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, que elas são transmitidas por contato sexual sem a camisinha. Então, uma pessoa está infectada com alguma IST, mesmo não tendo nenhum sintoma, apenas ela sendo portadora, ela já transmite o vírus ou a bactéria, né? Elas se manifestam por feridas, correntes, bolhas ou verrugas e podem ser causadas por vírus ou bactérias. Então, cada IST tem uma manifestação. Por exemplo, a sífilis sai uma pequena lesãozinha, uma feridinha, que depois some. Então, se a pessoa não prestar atenção, ela vai caminhando para outros estágios, né? Ela vai se agravando. Principais sinais e sintomas de uma... Eu acabei não corrigindo aqui, ficou DST. Seria os principais sintomas, né? Corrimento, no caso da candidíase, da gonorreia, da clamídia e do tricomonas, né? Lesão ulcerosa, pode ser a sífilis, uma herpes, um cancro mole, e verrugas, que seria o HPV. Então, o HPV, ele dá umas verruguinhas, a pessoa não trata, isso vai aumentando. Então, esse quadro, gente, tem... eu não vou falar cada uma, né? Eu acho que não tem necessidade. Mas tem, por exemplo, os sintomas, né? Se ela tem cheiro, né? O nome do agente, se é um fungo, se é uma bactéria. Então, a clamídia, no caso, é uma bactéria. Tricomoníase e um protozoário. E as vias de transmissão. A candidíase, por exemplo, ela pode ser transmitida sexualmente ou não, certo? Porque é um fungo. Então, às vezes, a mulher tem essa candidíase, ou o homem, mas não pegou pela via sexual, tá? Aqui são as demais, né? Certo? A sífilis, é o treponema pálido, é uma bactéria. E todas essas aí, então, são transmitidas por contato sexual. O herpes, por que está ali não curável? E o condiloma também. Por quê? Porque mesmo que você trate, igual o HPV, por exemplo, mesmo que você trate, ele fica incubado, né? Então, não tem uma cura, ele fica incubado. Aqui tem a foto, né, da lesão por sífilis, né, essa lesão causa no pênis. E como eu falei, ela aparece e depois ela some, depois de um tempo. Então, é bom todos prestarem atenção nos seus órgãos, né, na área genital como um todo, né? Aí ela vai para a fase secundária, que é de 6 a 8 semanas, ela pode dar essas bolhas na mão e some também. E se ela evolui para a fase terciária, aí já dá muita complicação. Tudo isso que vocês estão vendo aí. E o tratamento é feito com penicilina. Tem que tomar 3 injeções de benzevacil, aí a gente tem uma infectologista no CEPOM que faz todo o acompanhamento, depois tem que colher exames de novo para ver o curou, etc. Né? Então, é uma coisa assim, nos últimos anos, a sífilis aumentou demais. É uma doença muito antiga, mas
Aumentou muito, gente. Tem meses assim que a gente atende muitos portadores de sífilis. Então, tem que tomar cuidado, tá? Aqui, olha, é a figura do herpes genital. Aparecem essas folhazinhas, tá vendo? Tratamento como creme tópico quando ele aparece. Porque o herpes, ele pode aparecer tanto na genitália como na boca, né, no lábio, mas depois ele some. E um detalhe importante, se alguém estiver com herpes labial e fizer um sexo oral, ele vai transmitir o vírus e o vírus tem uma mutação. E aí se torna o herpes genital e vice-versa. Então, quem estiver com lesão de herpes, evitar beijo, evitar sexo oral, tá bom? E o contrário também, tá? Porque o vírus, ele tem essa mutação. Existem as vacinas contra o HPV, né? No setor a gente não tem. Então, tem na rede pública para até 15 anos. Esses 26 anos aí, gente, foi um período que eles estavam estendendo, porque tinha doses sobrando. Mas a criança, né, o adolescente, até 15 anos incompletos, ele pode tomar na rede pública, tá certo? E para adultos teria que ser na rede privada, né, em clínicas particulares. E ela tem uma boa eficiência se for aplicada antes de iniciar a vida sexual. Por que antes? Porque muita gente já tem o HPV, mesmo que não manifeste nenhum sintoma, né? Então, às vezes, eu, por exemplo, às vezes eu tenho, mas nunca apareceu nada. Então, por isso que quanto antes, melhor, tá? A gente tem as hepatites virais também, que a gente tem os testes lá no CPA que dá para fazer, né? Menos a da hepatite A, porque hepatite A não é contato sexual, é alimentação, é água, né? Então, o vírus da hepatite A e E é essa transmissão, né? Contato fecal oral, contato interhumano, água, alimentos contaminados, o beijo, sexo oral anal, as condições de saneamento básico, tudo isso aí, gente, tem que prestar atenção, né? É uma doença benigna, ela tem tratamento, os sintomas da hepatite aguda. Essa hepatite aguda é mais rara, mas pode dar agudamente, certo? Então, ela dá esses sintomas aí, né? E pode levar ao óbito, porque é muito difícil você tratar uma hepatite aguda, né? A vacina contra a hepatite A para prevenção tem, mas não tem um segundo. E, se eu não me engano, é só nas redes particulares. Os bebês, né? Os bebês também está liberado, tá? A partir de 15 meses. As hepatites demais, né? A, B, C e C, tem essas formas aí de transmissão, drogas injetáveis, compartilhamento de seringa, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha, tem que tomar cuidado aí para quem faz a unha, né? Porque às vezes eles têm uma tipo um forninho assim, mas não é suficiente para destruir o vírus, né? Então tem que fazer toda a limpeza do material de forma adequada, para produtos que realmente vão matar o vírus, né? Dá para transmitir de mãe para filha, na gravidez, no parto e na amamentação. E também pela relação sexual. Hepatite crônica, revolução, que a pessoa tem e não trata, ela vai se cronificando cada vez mais. Pode levar ao câncer e cirrose. E os portadores são reservatórios dos vírus.
As hepatites, elas podem estar assintomáticas por um tempo, mas, como eu falei no começo, sempre que a pessoa for portadora de algum vírus, ela vai estar transmitindo. Como que faz o tratamento? Cada serviço de saúde tem seus protocolos, mas elas têm tratamento, tá? A vacina contra a hepatite B é importante para a prevenção, a gente recomenda 3 doses, depois fazer o exame para ver como que dá o resultado, né? Se a pessoa ficou imunizada, certo? Lá no SECOM a gente vacina, só levar a carteirinha, se a pessoa não tiver a carteirinha, explica na hora que perdeu a carteirinha, certo? E está disponível na rede pública também. Aqui, gente, as figuras, para vocês terem uma noção, né? Como que pega o HIV. E, se ele não for diagnosticado, com o tempo vai cair a imunidade da pessoa e aí vai desenvolver a AIDS, certo? Relações sexuais anal, vaginal, oral, transmite. Se não usar a camisinha de uma pessoa infectada. Transfusão de sangue, se o sangue estiver contaminado. Compartilhando agulha e seringa de alguém que esteja infectado. Nos transplantes de órgão, inseminação artificial, banco de leite materno, sempre que não tenha um conforto de qualidade. E de mãe infectada para filho durante a gestação, parto e amamentação. Também, né, então, as portadoras não devem amamentar. Essa mandala aqui, ela é bem prática para a gente explicar todo o processo, né, da prevenção combinada. O Ministério da Saúde fala que é uma prevenção combinada. Então, começando ali, olha, pela transmissão, lado direito tem laranja, transmissão vertical, seria o quê? Todas as mães fazerem, né, o pré-natal e fazerem todos os testes e terem todo aquele acompanhamento. Isso vai prevenir a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê. Imunizar para as hepatites virais e para o HPV também. Por que é importante imunizar? Porque a partir do momento que a pessoa já tem alguma infecção sexualmente transmissível, é uma porta aberta para o HIV. Ela vai pegar com uma maior facilidade. A redução de danos ali embaixo se aplica aos usuários de droga. Então, tem os kits, né, para eles não ficarem compartilhando seringas. Diagnosticar e tratar as pessoas com alguma infecção sexual transmissível e as hepatites virais. Então, disponibilizar o tratamento é importante, porque à medida que você trata, já usar o preservativo masculino, feminino e gel lubrificante. Esse material, gente, a gente tem disponível no SECOM. Então, para quem quiser, é só ir lá, tem na recepção do odonto, tem lá no CTA mesmo, fica um dispenser no corredor, tá certo? E é recomendável usar sempre o gel lubrificante junto com o preservativo. Por quê? Porque vai diminuir o atrito. Muitas vezes a pessoa chega lá porque rompeu o preservativo e aí, às vezes, tem que tomar uma PEP, que é a medicação pós-exposição, que a gente depois eu vou explicar melhor, porque rompeu o preservativo e ela se expôs. Então, sempre que possível, né, é sempre bom usar o gel junto. Tratar todas as pessoas vivendo com HIV/AIDS, que é uma meta, né, do Ministério da Saúde, e também diminui essas doenças. Testagem regular para o HIV e outras vistes e hepatites virais, que a gente tem lá no CTA do SECOM. Então, eu recomendo todos vocês que não sabem ainda o seu status sorológico,
é bom agendar lá com a gente. É um atendimento sigiloso, tá? É rapidinho, dura o quê? 15 minutinhos, vocês saem de lá com os testes prontos. Para HIV, para sífilis, para hepatite B e C. Quem tem a vacina da hepatite B, as 3 doses, não precisa fazer o teste. Tá certo? Então, isso é importante, porque muitas vezes tem alguém que tem o vírus, mas que não sabe, né? A profilaxia pós-exposição, que é a PEP, a gente tem lá no CTA. Então, depois eu vou explicar como que é o nosso atendimento de urgência, no final. Tem alguns critérios para passar na urgência, mas, assim, é uma medicação que a pessoa vai tomar 28 dias, né? É como se fosse uma pílula no dia seguinte, assim, só que vai durar 28 dias, mas durante esse tempo, ela é acompanhada pela nossa infectologista, ela colhe os exames para ver a função hepática. Então, é um tratamento que mais essa PEP vai impedir a pessoa de adquirir o HIV. É uma medicação forte, mas se for preciso, se for necessário, é bom tomar. E temos também a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que existe no CTA de Campinas, em várias unidades de saúde tem. No SECOM, a gente ainda não tem a PrEP, a gente não recebeu. Eu não sei se é pelo fato do SECOM não ser SUS, porque a gente é um serviço gratuito da universidade, mas não é do SUS, certo? Então, a PrEP, se alguém precisar, e é para populações específicas, né? Homossexuais, pessoas que, profissionais de sexo, pessoas que têm um maior risco, tá certo? Aqui é rapidinho para vocês saberem, desde que surgiu, né, a AIDS, teve muita falação, né? Isso pega, isso não pega. Então, olha, sentando em banco não pega, pisando no chão, em banheiro contaminado não pega, né? Aperto de mão, abraço, nas piscinas, no vaso sanitário público, pegando numa porta, desse jeito, nenhum desse jeito pega, tá bom? Desde o momento da aquisição do HIV, o portador é um transmissor, então a pessoa está infectada mesmo sem sintoma, e ela transmite. Indivíduos com infecção muito recente é que a gente fala aguda, né? Ou com doença avançada, ela tem uma maior concentração do HIV no sangue e nas secreções. Então, uma pessoa, por exemplo, que pegou o HIV recentemente, ela tem muito mais vírus do que aquela que está fazendo tratamento já há 6 meses com as suas taxas de CD4 controladas. Por quê? O tratamento do HIV ele vai baixando a carga viral até ficar indetectável. Então, ela praticamente não transmite. Essa pessoa, mesmo portadora, com a carga viral indetectável há mais de 6 meses, os estudos indicam que ela não transmite. Por isso que é importante, quanto antes saber, melhor, né? Processos infecciosos e inflamatórios favorecem a transmissão. Porque eu falei, quando a pessoa tem já uma outra infecção, ou uma candidíase, ou um tricomonas, ou uma herpes, já é uma porta de entrada, porque a região já está vulnerável, né? O portador de IST tem de 8 a 18 vezes mais risco de ser contaminado pelo HIV. Então, olha só a importância de ser detectado todas as listas, né? A incubação do vírus, né, 5 a 30 dias, e por isso que a gente pede para, se a pessoa tiver uma janela imunológica de 30 dias, que ela refaça depois de 30 dias de teste, né, que é a janela imunológica, tá certo? Pode não detectar, né, ou faz o teste e vai dar negativo, certo?
O organismo demora de 15 a 12 semanas, e aí a janela imunológica, no caso, está errado aí, gente, não é 30 dias. 12 semanas, são 90. 90 dias, tá? De 5 a 30 é a incubação dele. Os sintomas duram em média 14 dias. No começo, quando a pessoa pega, parece uma gripe, né? Só que não vão ficar neuróticos achando que pode ser pegou gripe, pode ser uma HIV, né? É o que as pesquisas falam, né? Tem os sintomas como da gripe, febre, aumento de gânglios, faringite, dor muscular, todos esses aí. E a AIDS já é a manifestação da doença. Então, se a pessoa não tratar, vai evoluir para AIDS. Então, no começo, ele é um portador de HIV só. Ele não tem a doença da AIDS. Ele só tem o vírus. Com o passar do tempo, se ele não faz o tratamento de acompanhamento, aí ele desenvolve, né, a AIDS. O que mais? Aí tem umas infecções oportunistas, tinha umas fotos muito feias, mas eu tirei porque é horrível. Medicamentos antirretrovirais que agem na reação do vírus, que é o tratamento, né, para AIDS. O objetivo é diminuir a carga viral. Na ausência de terapia, de 1 a 3 anos pode levar ao óbito. Então, é relativamente rápido. Tem pessoas que até 10 anos não manifesta, mas é uma média isso. Uma média de 3 anos leva ao óbito, né? Porque quando aumenta muito o risco, né, é quando o risco de morte aumenta muito, quando a carga viral vai aumentando. Então, os medicamentos antirretrovirais, eles baixam a carga viral. A gente tem aqui na Unicamp o Hospital Dias, faz o acompanhamento de todos os pacientes que a gente encaminha. Se é positivo com a gente faz o segundo teste. No segundo, dando positivo, já é diagnóstico. A gente já encaminha para o HD. Aqui nós temos o CTA, como eu falei, né? Eu acho que isso não tem tanta importância, porque você tem tempo, tem bastante coisa para estar vendo aqui, né? É a hora que eu comecei, mas não disseram 30 minutos. Então, como depois a gente vai abrir para dúvidas, né? Aqui a gente tem uma foto do CTA volante. O CTA volante é um encontro que antes da pandemia a gente fazia todo mês, cada mês era numa unidade. Depois com a pandemia, deu um tempo, a gente encerrou. Atualmente a gente só está fazendo no final do ano, lá no básico, que é em comemoração ao Dia Mundial de Combate à AIDS. Então é sempre em dezembro, é sempre em novembro, que é a campanha Fique Sabendo, chama Fique Sabendo essa campanha, é anual que a gente faz. Aqui a gente é o trote da cidadania, né, que a gente participa. Aqui é a equipe, tá certo? Enfermeiros, dentistas, médicos, uma psicóloga e eu. A gente tem infectologista, pessoal do SAL, a clínica médica e o acompanhamento psicológico. Então, é isso, gente. A detecção precoce é muito importante. Tá certo? Porque a partir do momento que vocês já escutaram, já tiveram essa informação, não tem mais como ignorar, vocês já estão sabendo. Não tem mais como desouvir, né? Informação é poder, então a gente está lá para atender vocês, esclarecer dúvidas, tá certo? A questão da janela imunológica, eu falei que 90 dias
Na hora da licitação, eu inverti. 90 dias é o período, quando a pessoa toma PrEP, ela volta daí 30 dias, que a janela é 30. Depois mais 30 e depois mais 30, por conta das hepatites. Tá certo? O HIV é 30 só. Viu? Mas é que eu falei, os 90 dias é quando toma PrEP. Tá certo? Gente, acho que eu já falei demais. Ah, eu fiquei de explicar critérios. Ó, os critérios para vocês passarem a urgência, se precisarem, tá? Se você é homem que faz sexo com homem, pessoa transgênero ou travesti, e percebe que tem necessidade de realizar os exames, né? É um critério de passar na urgência, de agendar. Se nas últimas 72 horas, nos últimos 3 dias, fez sexo sem camisinha ou ela se rompeu, com parceiro que é HIV positivo, com homem que faz sexo com homem, com um profissional do sexo, uma relação não consentida, uma relação anal com um parceiro desconhecido, uma relação vaginal ou oral que você considera que a pessoa é de risco, se teve ejaculação na boca, também é risco alto, tá certo? E relação anal com parceiro desconhecido. Tudo isso aqui você pode passar no pronto atendimento sem agendar. E detalhe, no site do SECOM tem um programa, tem os programas, aí a hora que vocês entrarem no CTA, vai abrir o site do CTA e tem isso aqui, tá certo? Tem isso aqui para vocês lerem. E se vocês chegarem na recepção e falarem, olha, eu preciso fazer o teste agora, não fica nada, eles vão te dar o papel impresso, para você ler, eles vão falar assim, ó, quer que você se enquadre em alguma questão? Aí você lê, fala sim. Aí eles já te colocam na agenda da hora de passar no pronto atendimento e você sobe, porque o nosso atendimento CPA é no terceiro andar, é longe dos consultórios, é do lado do ambulatório da mulher, certo? Então é isso. Nas situações A, B e C, precisa da profilaxia. Um outro critério é se você está apresentando corrimento ou lesão genital e anal. Se teve relação sexual com uma pessoa que tem resultado positivo para alguma liste, como uma sífilis, por exemplo. Aí eu transei, a pessoa ligou para mim depois de uma semana e falou que estava com sífilis. Então, isso é um critério de urgência para mim, certo? Então, qualquer um desses casos pode passar na urgência, sem agendamento. O agendamento está relativamente tranquilo, né, apesar de a gente ter um mês de férias, mas agora, a partir de agosto, a Mariana do CTA já volta. A Mariana Vogt, não sei se vocês conhecem, a nossa líder do CTA, ela é a que mais horas tem de dedicação ao programa, né? Tem mais profissionais, tem uma escala, mas a Mari, ela dedica quase que totalmente a esse programa. Então, muito provavelmente vocês vão ter a chance de passar com ela também, tá? O que mais? Uma coisa, um detalhe importante. Todo CTA volante ou o CTA Fixa Bem, que é aquele que a gente faz no final do ano, e a gente fez agora em junho também uma edição do Fixa Bem. Foi agora em junho, lá no básico. A gente testa todo mundo. Pode ser aluno, pode ser funcionário, pode ser alguém que está passando. Então, quando vocês souberem que tem, vocês podem trazer algum amigo que não é da Unicamp, ou um familiar, tá bom? Então, isso é interessante vocês saberem também, né? Ou procurar algum serviço da rede básica de saúde, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta?
sobre o que eu falei? Quer que eu volte ao slide? Sim. Não, a gente tem agendamento. Não, os sintomas é para pronto atendimento. Por quê? Porque às vezes é um caso de tomar até, é a medicação pós-exposição, que a pessoa tem que tomar até 3 dias. Então, se ela for agendar, quando a gente for atender, já passou o prazo. Entendeu? Mas, por exemplo, se você nunca fez, é bom fazer. Eu recomendo, pelo menos uma vez por ano, fazer os testes, tá? Dependendo da exposição, profissional de sexo, homossexuais, múltiplos parceiros, cada 4 meses. É interessante, tá? Que a gente recomenda. Pode falar. Olha, dados atuais eu não tenho. O que eu sei, a população negra e parda são os que mais se contaminam por conta que é mais difícil o acesso aos serviços públicos, os jovens também são pessoas que se contaminam mais por conta da falta de informação, do uso de álcool, porque quando a pessoa usa álcool ou outras drogas, ela aumenta muito a chance de ter alguma relação de risco. Por quê? Porque o álcool diminui a autocrítica. Entendeu? A AIDS no Brasil? Olha, eu não vou saber te falar, eu prefiro não falar porque eu não tenho essa informação, entendeu? O que eu sei é que o Programa do Brasil é um programa reconhecido mundialmente, né, porque tem vários países que não fornecem a medicação. Então, o Programa do Brasil é um programa como o tabagismo, é um programa assim, que recebeu prêmios, entendeu? Programa bem eficaz. Agora, se você entrar no site do Ministério da Saúde, com certeza você vai ter esses números, entendeu? Certeza absoluta, porque é um site bem completo, tem bastante informação. Tá? Então, aqui tem menos acesso à saúde, entendeu? Porque tem a diferença também de escolaridade, né? De formação, entendeu? Tem um outro slide aqui, que até está no meu pendrive, se vocês quiserem, eu posso colocar, que é a prevalência da população, mas tem pouca informação, só fala da população negra dos jovens. Vocês querem que eu coloque rapidamente? Está em cima da hora, né? Não, mas é dificuldade de acesso mesmo. Tá? Pode. Eu tive na Conferência Nacional da Saúde. Eu sou Lidiane, sou técnica de enfermagem. Eu estive na Conferência Nacional de Saúde. Eu não sei se as informações aqui estão desatualizadas ou desencontradas. Eu percebo aqui
na fala da colega, a gente tem uma organização melhor com a população negra agora. Isso foi muito debatido, e os movimentos negros estão tomando ciência da importância de cobrar isso, inclusive na saúde. E isso, no Congresso Estadual, Municipal e Nacional, foi muito debatido. Houve, sim, uma época que não tinha esses acessos, mas é obrigação nossa fazer com que eles sejam tratados iguais. Eles têm que ter o acesso, e pelo que eu tenho acompanhado como conselheira de saúde, eles estão tendo. A gente passa, não sei se vocês observam, na 13 de maio, panfletando. A nossa obrigação é informar. A outra coisa, ainda, infelizmente, é a discriminação com o grupo LGBTQIA+. Eles não precisam ser tratados com urgência porque são homossexuais. São as pessoas que mais se cuidam. São as pessoas que mais se precaveram, que mais têm cuidado com os parceiros e com os seus companheiros. Então, assim, eu acho que está meio equivocado aqui, mas como conselheira municipal de saúde e atuante no Conselho Nacional, precisa deixar isso claro. O que acontece ainda é a discriminação com os negros nos atendimentos, não é que eles não têm acesso, eles são discriminados. E o grupo LGBT também. Eles têm acesso, mas são discriminados. O pessoal trans, tanto homens quanto mulheres, tem dificuldades do atendimento, não da informação. É só isso que eu queria deixar bem esclarecido. Então, é o seguinte, essa discriminação, ela facilita que a pessoa não tenha acesso, entendeu? E em relação à prioridade para os HSH, para quem pratica o sexo anal, por exemplo, não é por discriminação, é pela exposição, porque o sexo anal é o que mais transmite. O maior número de pessoas contaminadas por dona de casa. Existe isso também. Mas existe isso também, eu não vou negar. Mas o sexo que mais transmite é o anal, entendeu? Então, por isso mas que... não é a comunidade LGBT. É o maior número de contaminados. Então, mas eu não falei isso, que é o maior número de contaminados. Ah, tá, não, tudo bem. Então, é a comunidade mais... Até Tudo bem. Uhum. Pessoal, pelo adiantado da hora, nós vamos proceder escolher só mais essa pergunta, né, dos colegas, porque nós já estamos com o horário bastante avançado e nós temos o horário para entregar a sala, tá bom? Então, por favor, sua pergunta. Não, não. É HIV, sífilis, hepatite B e C. Na rede pública, não. Não sei te falar, eu acredito que não. Tem tratamento já. Tânia, muito obrigado pela sua apresentação. Tá? É sempre um grande prazer recebê-los aqui em nossa casa, no Instituto de Biologia, pela segunda vez no ano. Isso é muito gratificante para nós. Tânia, tenho certeza que o mais importante da palestra é que gerou bastante dúvidas. Né? Quando a gente sai com a questão assim, praticamente esclarecida, talvez não tenha sido bem aproveitada a palestra. As dúvidas que estão sendo geradas, porventura, algumas pessoas que sempre incomodadas em fazer o questionamento aqui, podem direcionar ao e-mail da CIPA. Tá? Muito obrigado, em nome da CIPA, para você por permitir, tá bom? Pessoal, uma salva de palmas para todos. Gente, eu agradeço aí pelo tempo.
vocês não viram, tá bom? Qualquer coisa, entrem lá no site, pode mandar e-mail para o CPA que a gente responde, tá bom? Obrigada. Mais uma vez, então, né, só lembrando que todos os esclarecimentos nós temos do setor, que é um órgão de produção muito competente e capaz de nos ajudar, né, em prol da saúde e bem-estar do trabalhador. Tá? Aproveitando agora, a gente vai chamar o senhor Pedro, que é o presidente da setorial do IFG-Magna, e também vai fazer uma apresentação para nós. Boa tarde a todos. No IFW, nós viemos fazendo uma campanha para reduzir os casos de dengue. Graças a Deus não temos muitos casos, mas reduzir os mosquitos. Os mosquitos são os vetores que provocam a dengue. E as ações são ações simples, mas envolvem toda a comunidade. Os pontos, deixa eu ver, os daqui só, os que padeceram, os daqui só, essa campanha começou com a divulgação do prefeito, dando as coordenadas básicas dos cuidados que ele deve ter para reduzir ao máximo a possibilidade de mosquitos se implantarem no ambiente. Então, olha, foi ali o início da coisa. O foco inicial dos prefeitos era determinar quaisquer recipientes que pudessem ter água. Porque, dependendo da água, é onde o mosquito se reproduz. Então, se nós conseguirmos controlar os pontos que contenham água parada, nós vamos reduzir drasticamente a quantidade de mosquitos. Essas foram as estratégias que nós adotamos para chegar a esse objetivo. Divulgar cuidados básicos, fixar aviso, dar aviso, impedir o aparecimento de criadores de água, do recipiente. É importante participação de todos os setores nesse trabalho. Divulgar que os experimentos também oferecem risco de outras infecções, como chikungunya, zika. E ainda ressaltar para o pessoal abraçar com a campanha, é preciso que eles estejam motivados. As mulheres, somente se trata a elas o risco, que é uma gestação, pegando uma zika, uma dengue, um negócio desse qualquer aí, significa que elas poderão ter problemas nos fetos. E arrastar um filho com problema pela vida inteira é triste. Então, as mulheres, rapidamente, elas são as primeiras a colaborar. Então, vocês estão vendo aqui, olha, é comum por aí se encontrar vasos com esses pratinhos embaixo, mesmo com areia. Eles ficam úmidos. Aí fala, secou. Isso eu aprendi com o meu amigo Aldo, quando fizemos em alguns lugares as inspeções. Mesmo seco, o mosquito percebe que ali teve água. Ele joga os ovos ali, porque sabe que no momento que ele vai voltar a ficar molhado. Então, ele ia lá, os ovos do mosquito duram muito tempo. Então, ele
É a questão de tempo para nós termos mosquitos de volta na primeira chuva, na primeira regada do vaso. Aí vocês estão vendo a variedade de vasos que tem. Outro, se a gente andar dentro da nossa unidade, nós vamos encontrar situações como essas aqui, ó. Tubos com boca para cima, esperando a água da chuva. A gente conversa com o pessoal, chefias do local e tal, e logo eles recolhem isso. Mas é um trabalho que tem que ser persistente. Hoje, a gente resolve num lado, daqui a pouco aparece um outro montinho em outro lado. A estratégia que nós adotamos foi o seguinte: procuramos registrar o máximo com focos. Procuramos ter controle sobre as providências de andamento, porque não é suficiente somente falar, olha, fulano, você está com um problema assim. Se passa uma semana, a coisa não mudou. Então, a gente conversa com a pessoa, tem que ser que nem a história da água roda, pedra dura, tem que dar abertura. Em determinado momento, aquilo é resolvido. Aqui vocês têm exemplos que nós podemos encontrar em qualquer unidade por aí. Restos. Aqui, no caso, é amianto. Já é um outro problema. Aqui nós temos uma caixa que foi demolida, mas ficou lá. Então, nós temos que questionar a manutenção, às vezes até terceirizar para alguém chegar e resolver isso, recolher tudo e levar. Outro, nós vemos aqui, ó, tampas de caixas de canalistas de esgoto, uma barreira muito grande que tem aberturas para onde o mosquito pode passar. E com o tempo isso vai ficar molhado. Aqui nós temos outros exemplos. Esse daqui é minha culpa, minha máxima culpa. Quando eu cheguei aqui em 94, no Física, as aulas eram dadas em salas separadas por uma divisória de madeira. Tinha lousa de um lado, lousa do outro. Um professor gritava do lado, o outro gritava do outro. Cada um gritava mais para se fazer ouvir. E ainda tinham 2 compressores dentro das salas de aula para dar comprimido para os experimentos. Então, era um pandemônio. Eu peguei esses compressores e passei para o lado de fora das salas. Com o tempo, esse experimento acabou deixando de ser usado. Eu precisava de ar comprimido. Mas as casinhas ficaram lá. Naquela época, nós não tínhamos problema de dengue. Agora nós temos ventilações aqui para pegar ar para os compressores nas portas, que servem para juntar água lá dentro. A água de dentro de chuva entra com uma lâmina e tem essas casinhas aqui, nós esse ano tiramos todas. Eram 6 casinhas. Aqui nós temos o prédio da diretoria. Tínhamos 17 pratos de vaso. Pegamos todos. Aqui outro escombro, mais tampa de caixas de utilidades quebradas. Então, isso, uma parte eu já consegui resolver, mas outra parte ainda está em andamento. As unidades, às vezes, têm torres de refrigeração, chillers e tal, e é comum eles vazarem constantemente e manterem molhado o pé. Às vezes, a questão de trocar a bomba, é um furo na caixa de água debaixo dele. Isso daqui a gente resolve até de uma certa forma rápida, porque as manutenções sempre ajudam bastante. Aqui nós temos uma variedade de telhas. Essas já foram retiradas, mas apareceu um monte maior agora do lado ali. E esse monte maior está aguardando retirada. Enquanto aguarda a retirada,
as folhas e galhos de árvore foram caindo, então começa a fazer pocinhas d'água naquelas telhas. Eu consegui com o pessoal da limpeza que eles semanalmente dêem uma varrida ali para não permitir a formação de poças d'água. E logo, logo, isso vai ser retirado lá também. Mas essas telhas, vira e mexe, o pessoal troca a telha, é comum. Eu acho que das unidades de vocês, vocês podem ver isso também. Aqui, tem outro exemplo, aqui que eu falei de torre de ventilação. Aqui nós temos isopor largados ao ar livre, uma perfeita caixa para coletar água. Tampas de caixa de utilidade de esgoto, mesmo de ferro, quebradas. Então, isso tem que ser trocado. Essa ainda está resistindo. Aqui nós temos uma variedade de equipamentos abandonados. Isso daí está sendo recolhido. Olhando para dentro do escritório, nós temos plantas com os vasinhos por baixo. É um caso que até entendo que é um constrangedor, crítico, chato. Muitas pessoas tratam as plantas com seus filhos, conversam com as plantas. Então, quando ele fala em tirar o pratinho de baixo da planta, aí está deixando com o filho da pessoa. Houve um caso em que eu cheguei, tentei retirar, aí falou, olha, não, e depois eu tiro. Aí, tudo bem, deixei lá, sei que depois eu tiro, não é uma solução. Essa pessoa hoje, ela mesma tirou, levou algum tempo. Ela tinha 2 plantas aquáticas também. Aquelas plantas aquáticas, aquilo é perfeito para os filhotes. Mas, quando essa senhora começa a pensar que ela é jovem, ela vai engravidar e ela pode arrastar o problema pelo resto da vida, ela toma uma providência. Então, nós não temos que vencer, nós temos que convencer. Desculpa. Aqui, nós temos uma caixa d'água, eu acho que não era caixa d'água, deve ser óleo diesel, toda rachada, foi retirada. Aqui nós temos mais restos de telhas de amianto. Nós temos uma caçamba que estava por meses parada lá, também foi retirada. Falhas nas caixas de utilidades. Na parte interna, nós temos muitos pratos embaixo de plantas. No IFW, nós tiramos 54 pilhas ou pratos debaixo dessas plantas. Agora, semana passada, apareceu um outro com a planta bem em frente ao meu prédio. Eu já fiz um pedido para as pessoas lá tirarem. Já passou uma semana. Então, eu tenho que voltar, conversar com eles, explicar e tal. Vou começar pelas mulheres, que as mulheres são mais sensíveis. Explicar para elas, olha, se dá mosquito lá, você pode ter problema. Mais telhas. Aqui, desculpa, eu estou ainda falando um pouco. Tudo bem, vou passar aqui. No saneamento, nós usamos fotos, nós apelamos o pessoal a fazer as fotos e providências precisam ser tomadas. Então, se vocês querem fazer uma campanha para qualquer coisa, fotografem. Usem as fotos como meio de convencimento. Aqui nós temos mais. Já passou, não consigo voltar aqui. Mas, viu, nós queremos falar para o pessoal também que gerencia resíduos. Eles ajudam muito, porque eles sabem os canais para se ver livre de resíduos e coisas paradas lá. Agora, eles têm vários outros trabalhos também, tem que estar em cima.
Aqui, se fala para alavancar a retirada dos resíduos, nós temos que estar em contato com as pessoas. Nem sempre nós não podemos chegar e meter a mão e fazer uma coisa, nós temos que convencer sempre. Então, se vocês querem alavancar a retirada dos resíduos, mantenham um bom relacionamento. Isso é importante. Discussão não resolve nada. A gente tem que convencer. O trabalho é um pouco mais difícil, mas é mais positivo. E são vários detalhes aí de como a coisa se processou lá. Nós tivemos que fazer armazém temporário de algumas coisas, até que se conseguisse retirada de tudo lá. Por exemplo, as telhas. As telhas tinham dois tipos. Tinha telha não contaminada com amianto e telha com amianto. São casos diferentes. Outra coisa importante, se alguém vai trabalhar com amianto, precisa estar com os EPIs adequados. Até as telhas mesmo. Tem que estar com botina, tem que estar com os EPIs apropriados. Quando vocês estiverem em dúvida, entre em contato com os órgãos da Unicamp, que distribuem os EPIs, para não colocar ninguém em risco. Porque às vezes a gente vai fazer o negócio, mas muita sede na fonte e cria outros problemas. Olha, eu quero agradecer a todos por assistir. Esses slides todos eu vou deixar na CICA para servir de orientação, vamos dizer, para quem quiser fazer o mesmo trabalho na sua unidade, se poupar ali os trabalhos da sua unidade. Isso é contínuo. Isso daí foi feito no ano passado. Esse ano já fizemos de novo. E esse ano já tínhamos 3 vezes no vermelho, segundo o mapa do SECOM. O pernilongo ele aparece. E o SECOM usa armadilhas para ver se tem mosquitos pernilongos contaminados. Então, isso é um bom norte que eles podem pegar, ter sempre o mapa do SECOM, como está na cena a unidade de vocês. Se ela tem mosquitos contaminados ou não. Se tiver mosquitos contaminados, as ações têm que ser rápidas. Às vezes, o mosquito pode não vir nem da unidade de vocês, pode vir do vizinho. Então, vocês podem ver pelo mapa, pela área de mosquitos contaminados. Quando há contaminação, não é só naquele distrito particular. Aparece uma fronteira dos lados com outros contaminados. Que o mosquito voa. Então, é um trabalho contínuo, não acaba nunca. É isso que eu gostaria de perguntar para vocês. Fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo, tiver alguma ideia, qualquer coisa, tá? E desenvolver um trabalho no seu instituto, porque nós dependemos uns dos outros. Não adianta só um tomar conta dos mosquitos. Todos nós temos que tomar conta dos mosquitos. Fico à disposição para o que vocês precisarem. Entre em contato, mandem e-mail. Eu vou deixar tudo na CIPA. Então, vocês podem usar isso como uma ideia de uma campanha que vem sendo realizada. Muito obrigado a todos. Se tiver alguma coisa que eu possa ajudar agora, eu só falo. Obrigado, Sr. Pedro. Com certeza, Sr. Pedro, a experiência que o senhor tem, que está nos passando até agora, vai ser muito proveitosa para todos. Lembrando que tem um grupo de controle de dengue dentro da Unicamp, que está ligado diretamente com o SECOM. Inclusive, está sendo apresentado esta semana, ontem, na verdade foi ontem, a apresentação de um pôster, cujo trabalho faz um levantamento dos últimos 10 anos, né, da distribuição dos mosquitos de dengue dentro do campus, né, aqui da Unicamp. E um dos dados assim, que me chamou a atenção foi que a maior incidência dos mosquitos está na região onde tem maior concentração de pessoas, coincidentemente relacionado
a acúmulos de lixo, descarte de material inadequado, porque a Unicamp, pelo menos aqui o campus de Campinas, tem regiões, áreas muito bem arborizadas, né? Algumas regiões de matas. Então, nessas regiões temos também armadilhas e os mosquitos estão lá presentes também. Mas a maior concentração dos mosquitos foi detectada em áreas onde tem uma maior concentração de pessoas, cantinhas, na área da saúde. Tá? Então, são dados que estão disponíveis, foram apresentados no Congresso do CAEB, né, o Congresso Aberto de Estudantes de Biologia. Eu levarei a semana que vem também um encontro científico, esses dados, esse trabalho eu vou levar para apresentar, né, nesse grupo, e é bastante interessante. Consulte a página do SECOM, onde tem lá o grupo de combate à dengue dentro da universidade. Sr. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Tá? Tá bom, Sr. Pedro, o Aldo pede desculpa por não ter trazido o mimo do senhor aqui, mas ele vai entregar para o senhor lá na cita central, tá bom? Desculpa. Seguindo a pauta da reunião de hoje, aqui o Aldo me deu uma incumbência, eu fui pego, está tudo meio improvisado aqui, porque o Aldo não combinou isso comigo, tá? Isso seria uma tarefa da Alessandra, mas ela também teve compromisso e não pôde estar presente. Então, seguindo a pauta, teria aqui uma apresentação, né, da situação setorial do Carisma, mas infelizmente eles não puderam comparecer. Bom, Aldo, sobre o feedback da CIPAT que está na apresentação. Eu tenho uma pessoa aqui que poderia, né, nos falar em crise sobre o feedback dos acontecimentos da CIPAT. Se você tiver... Seria isso aqui, Aldo? Não. Isso. Rapidão, pessoal, enquanto eu devo estar achando ali, para a Cristina falar um pouco do que foi esse parte, pessoal, não se esquece, ó, não se esqueçam de tá aqui ó, a programação do que vai ser o primeiro fórum, tal, tá o banner aqui. Vocês acessem lá o site da CIPA, se inscrevam lá, tá bom? Divulguem, compartilhem as ideias. Vai ser um momento muito primoroso para todos. A gente vai falar sobre QMT, qualidade de vida no trabalho. É uma tendência mundial que está acontecendo depois pós-pandemia. Então, assim, se inscrevam. Vai ser muito, muito, muito bom. Vocês vão sair de lá, olha, sabe, cheio de recursos. Tá bom? Eu vou passar aqui para a Cristina, que ela vai falar sobre essa parte. Aí depois a gente vai abrir. Tá? Pode ser. Depois a gente vai abrir para vocês, para todos nós falarmos, tá bom, pessoal? Espero, muito obrigado. Lembrando a todos que existe uma portaria que proíbe prato debaixo de vaso de planta, então, se você não trabalha. Então, se você chegar lá com essa portaria, você olha, a portaria que está dizendo, né? Não quero brigar com você, tá bom? Importante colocar ali a legislação, né? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos aqui para a gente conversar rapidinho. Também foi pega de surpresa, mas tudo bem. Né? Eu já tinha dado uma olhadinha, né? Eu tive um feedback, um retorno de algumas pessoas que gostaram das palestras, né? A gente precisa, enquanto cipeiro, enquanto fazendo parte de um grupo tão grande dentro de uma universidade, né, uma universidade renomada, acho que a gente precisa ter um olhar sempre para o que há em termos de cuidado. Cuidado com a gente mesmo, afinal, fazemos parte de toda essa estrutura. Então, esse olhar com um cuidado mais detalhado para nós mesmos é muito importante. Estamos aqui todos os dias, 5 dias da semana, talvez em horários diferenciados, nós fazemos toda essa estrutura funcionar. E esse olhar de cuidado para a gente merece.
Então, por isso, essa é a nossa preocupação na Macipa, de trazer atividades e trazer palestras que viessem de encontro a isso, esse autocuidado, cuidar de si mesmo, não é? Cuidar de quem está do lado, cuidar das atividades de uma forma geral. Lógico, os riscos existem, a gente tem que ter cuidado com as atividades também, mas acho que o primeiro cuidado é com a gente mesmo. Desde a hora que levanta, até a hora que vai dormir na cozinha, que você vem puxando, né? Então, tivemos aí um retorno muito positivo, fiquei muito contente de ver o pessoal assistindo. Quem esteve em alguma palestra na semana que sabe, e pôde assistir outra, espero que tenha sido muito proveitoso, né? Eu sou suspeita porque eu gosto das plantinhas, né? O generoso bar, a família. Então, poder contar com essas pequenas coisas que a gente tem em casa, né? Pode ter um vazio em casa para nos ajudar, eu acho isso fantástico. Poder até cultivar um pé de alface num vaso em casa. Gente, você aqui não perdeu, você que perdeu. Você que perdeu, você que fez. Você sabe que não tem nenhuma química, não tem nenhum bicho esquisito, não tem nada estranho. Você fez. E essa satisfação também não tem preço, né? Então, nós tivemos aí vários inscritos, mais de quase 200 inscritos, isso é fantástico. Uma movimentação de registros, né? Muito boa. Então, como foi uma semana inteira de atividades, né, em períodos alternados, isso pode contemplar, na verdade, a maior parte dos trabalhadores. Aí você fala, mas não tinha muita gente da saúde. A saúde a gente sabe que é delicada, não é? Tem ali os horários ali. Eu senti falta do pessoal do noturno, seria tão bom se tivesse centrais dos plantões, depois a gente podia ver alguma atividade noturna também. É um pessoal que também precisa desse cuidado, não é? Enfim, os palestrantes, todos adoraram, não é? Um ponto que foi importante que eles colocaram. Toda a atenção que vocês tiveram em relação aos temas, as perguntas, a preocupação em querer entender, querer levar essa informação, isso eles acharam fantástico, né? Eles deram assim, um feedback muito positivo. Claro, estamos à disposição para os próximos. Então, acho que a gente pode aí até pegar sugestão, né, de todos aí, com temas, até que eles mesmos, dentro daquilo que eles fizeram a apresentação, puxar algo mais detalhado dessa parte deles. A gente podia ver aí outros pormenores, né, que eu acho interessante e importante para a nossa vida aqui dentro do trabalho, né, cuidar dessa parte. E os parceiros, né, que vieram trazer aqui os seus produtos, a cozinha medicinal esteve ali todos os dias, aqueles pães com ora planóvis. Alguém comeu pão com ora planóvis? Não é? As geleias, tinha geleia de hibisco. Então, é um grupo que está aí fazendo esse trabalho contínuo de trazer alimentos com uma riqueza maior de nutrientes para a nossa condição de bem-estar. Então, tudo isso foi proporcionado pensando realmente nessa qualidade e cuidado que a gente tem que ter dentro mesmo. Tá? O pessoal da estética, que teve ali na clínica, aí teve o pessoal da Casa do Pagão, fazendo a apresentação da arte, né, como uma forma de trazer esse cuidado. Fazer arte no bom sentido, não fazer arte arte de criança, não. Era arte, né, na parte cultural mesmo. Né? Se bem que fazer arte de criança também faz parte de um lado bom da gente. Tem esse porém aí que a gente precisa levar em consideração. Né? A farmácia de manipulação, a que a Luísa também trouxe aí, e ela até colocou à disposição, algumas pessoas pediram alguns produtos, tenho trazido, eu tenho tentado encontrar
para devolver, para entregar. Então, essa facilidade, a ótica, não é que tem um dia só, por questões técnicas ali, mas também foi bom, é uma oportunidade aí de uma área que a gente pode estender depois também, não é? Quem mais que estava aqui? A ótica, farmácia, falei de todo mundo, a cozinha, a casa do dragão, né? A Bloide era da clínica de estética, não é? Ela é ótima também, a doutora Carla, né? Então, eu acredito que a gente tentou colocar aí pequenos pedacinhos, na verdade, de cuidados para a gente. Tá? E foi muito positivo. Espero que seja o primeiro aí de muitos. E tem bastante coisa para a gente levar em consideração para esse autocuidado. Afinal, a gente sai cedinho de casa, né? Aquela correria, tem criança, né? Criança, ajeita a casa, cachorro, tem que ter papagaio, e é prontinha, é tudo para você poder sair, ficar a maior parte do seu tempo trabalhando, com cuidado, com atenção. Você não pode também viver no mundo da lua aqui dentro, você tem que ter esse cuidado com as suas atividades, e depois volta para casa. Então, olha quanto tempo a gente ficou, né? Quanta coisa a gente fez para poder estar aqui antes de sair, e depois também tudo que a gente tem que fazer quando chega em casa. A mulher ainda, um parênteses, tem mais coisinhas ainda, né? Às vezes o companheiro ajuda, né? Mas na maioria das vezes é a mulher que vai fazer atividades em casa também. Tá? Mas muito obrigada pela presença de vocês, a participação de vocês. E eu estava conversando com a Alessandra com o Aldo. É importante que vocês também deem as sugestões de temas que vocês julguem importantes a gente colocar em palestra. Mas sejam nas reuniões, nossas reuniões, ou sejam em eventos, né, como vai ter esse pátio, como vai ter o fórum. Com tantos assuntos que são importantes para as nossas atividades profissionais aqui dentro dessa universidade, e em lugares que vocês não sabem, já estou há muitos anos aqui no Unipamp, mas tem lugares que eu não sei o que faz. Eu não sei o que tem, né, que atividade desenvolve. Gostaria de conhecer o que cada um faz. Não dá tempo. Então, como você fica aqui o dia inteiro e não dá tempo? Acho que não dá. Né? Eu acredito que a maioria tenha esse passe também. A gente está numa área muito privilegiada. Somos trabalhadores privilegiados. Sabe? Tem a oportunidade de conhecer o que cada um faz, como o senhor Pedro veio trazer a experiência dele aqui, né? O Rodrigo também já trouxe com ele. Então, poder compartilhar o que cada um faz, o que existe de diferenciado dentro das nossas atividades, é muito enriquecedor, é muito bom para o nosso dia a dia. Né? Então, obrigada de coração, agradeço aqui a Cida Central, né? O Álvaro, a Sandra, a confiança em poder me dar essa oportunidade de trazer temas diferentes. Né? A Cristina das Plantinhas, que assim, tá? Mas, tudo bem, eu gosto das plantinhas, não tem problema não. Tá? Muito obrigada de coração. Tá? Tudo de bom para vocês. E as sugestões, é bom, passem lá na sala lá da Cida, né? Tomar cafezinho, né? Ou manda e-mail, olha, eu vi tal coisa, se achar alguém que possa falar a respeito. É importante essa participação dos citeiros, para trazer bem o que tem dentro de cada unidade, que percebe, ou que um ou outro falou, eu sou escritor, eu dou ideia, vou falar. Vamos lá, gente, estamos juntos. Muito obrigada, de coração. Cris, muito obrigado pelas colocações. Com certeza, a CIPAT, né, da situação que ela foi muito proveitosa. Só uma dica assim, para os demais sistemas e presidentes das CIPAs setoriais,
é possível que vocês façam também nas suas respectivas unidades pequenas CIPADs, né? Que eu acho que assim, agregam um número maior de pessoas que estão ali no local. De repente, assim, fazer uma semana de prevenção das crianças lá na CIPA Central, talvez não consiga levar todas as pessoas que não são cipeiras, né, para esse encontro. Então, se vocês conseguirem fazer, não precisa ser uma semana, 30, 2 dias de evento, nas citas setoriais, eu acho que é muito proveitoso. Nós temos o objetivo de fazer aqui no Instituto de Biologia, se tudo der certo, em setembro. E, claro, vai ser aberto a todos aqueles que tiverem interesse. Tá bom? Margarida. Tem muito trabalho. Eu acho que o algo, inclusive, pela programação, ele tem tentado abrir esse espaço para as citas setoriais trazerem, né, as suas colocações, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Isso tem sido bastante proveitoso para todos os demais sistemas. Eu acho interessante. Agora, uma dica que eu dou para você, assim, não precisa ser uma coisa muito mirabolante. Você tem um espaço no auditório que comporta o número de pessoas, trabalha no espaço que tem área para as discussões limitadas. O primeiro dos palestrantes tem interesse em colaborar e joga o tema. Eu acho que é importante a gente trabalhar, manter a CIPA atuante, né? Trazendo questões que envolvam a saúde e bem-estar do trabalhador. Eu acho que esse é o objetivo. Se a gente ficar pensando em coisas mirabolantes, projetos, assim, gerenciamento, então, conseguimos assim, uma reunião de café. Já ajuda, né? Você não corta o preço, isso demanda custo, requer patrocínio e tal. O importante é a gente ter vontade e disponibilidade para trabalhar. Consegue um espaço, reúne as pessoas, a gente sempre consegue pessoas interessadas em comprar o seu trabalho, né? Falar das suas atividades que estão diretamente ligadas à saúde e segurança do trabalhador, claro, ao bem-estar, né? E essa CIPAC, eu acho que foi assim, ela destoou das demais, porque a gente tinha aquelas questões assim, combate, prevenção a incêndio, primeiro socorro, não tivemos nada disso nessa CIPAC. Foi fantástica, foi fantástica. Vocês são de parabéns, queria, senhora, a situação, parabéns. Destoou um pouco, saindo daquela, como disse, daquela coisa monótona que todo mundo já está acostumado, né? Então, eu acho que a ideia é essa, né? Fazer coisas novas que tragam o bem-estar do trabalhador dentro do ambiente. Tá bom? Algo? Mais alguma coisa? Bom, Margarida, é que assim, o nosso contato com a CIPA Central é só com os presidentes das CIPAs setoriais. Então, a gente tem aqui a professora Denise, que é da CIPA do Mineiro, nós temos aqui o Denis, que é do Mineiro, o seu Pedro, que é do Mineiro Chegado, e nós temos 9 CIPAs setoriais, 9, que estão ligados à CIPA Central. Então, o nosso contato para a apresentação dos trabalhos, tudo é com o presidente. E ele justificou do país a ausência do DB8, mas também ele não nos falou nada que poderia fazer, que poderia apresentar alguma coisa. Né? Então, assim, cabe a vocês que são do país, os pesos, ter essa cobrança lá também. Pode contar com você que você pode. Você vai lá e conversa com ele, tá bom? A professora Denise quer falar dessa família dele? Boa tarde, eu sou Denise, estou como presidente da CIPA Setorial Limeira, e nosso braço, até para dar continuidade à CIPA, que foi feita aqui na CIPA Central, dia 10, de outubro,
nós estamos prevendo um dia de ação em Limeira, porque coincide com o Dia Nacional de Prevenção à Saúde nas escolas. Então, comemorando essa data, dia 10 de outubro, teremos a terça-feira de atividades em Limeira. Todos estão convidados, já adianta aqui o convite, né? É muito importante que vocês também vão até lá, conheçam o nosso espaço, tem esses olhos críticos do professor Pedro também, né? Para nos auxiliar. Muito obrigada. Estamos em desenvolvimento, aproveitando só umas atividades. Estamos elaborando o mapa de risco, né? Fazendo uma revisão que já existia, e isso nunca tinha sido divulgado. Hoje nós já andamos nas salas de aula, pelo menos do COTIL, já estão afixadas, já tem os suportes, estamos em revisão dos laboratórios, atualização das plantas, baixas em relação ao uso atual, e também com essa visão setorial de análise de problemas, de levantamento de questões. Então, tem, né, alguns acidentes que acontecem, a gente vai atrás. Então, como o professor Nilson falou, é ter uma CIPA atuante, isso que é importante, né? Sempre com ações, com as pessoas motivadas, incentivadas, porque somos o Unicamp. Obrigada. Lembrando também que a CIPA do Caído, aqui, também é uma CIPA central. Marcelo Caldas é o presidente lá. Eles estão organizando uma simpática no mês de outubro. Então, você fique atento aí, a gente vai estar conversando ainda, vamos estar nos acertando, para poder toda a logística, toda a parte organizacional, a gente vai estar divulgando para vocês, tá bom? No mês de outubro, CIPA Central, CIPA Setorial do QI, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Algum recado? Não? Nada? Bom, tem um café aqui, ó, pessoal, que foi preparado para todos nós, com muito carinho, pela Beth aí, sobre a responsabilidade dela, do Nilson, que, aliás, quero aqui, quero agradecer a vocês por mais uma vez, por nos ajudar, porque o auditório todo que nós usamos lá do GGBS, ele está em reforma. Possivelmente, hoje eu estava conversando com uma pessoa que disse que vai ficar mais de R$ 200 mil. Assim, é algo. Então, assim, talvez lá para o mês de setembro que a gente vai poder utilizá-lo. Então, até lá, a gente vai precisar de lugares, espaço. E hoje foi, esse mês, a nossa reunião foi aqui, eu liguei mais uma vez. Então, obrigado aí, Deus. Obrigado, Beth. Agradece aí o diretor-geral aí do nosso, tá bom? Muito obrigado. Ninguém quer falar mais nada? Paulo? Sim, a gente, como a gente não teve tempo hábil para correr, e a gente e aqui já foi mais rápido, mas no próximo mês a gente vai contar com vocês lá, tá bom? Vamos fazer essas reuniões itinerantes, uma vez aqui, outra vez lá na sua unidade, tá bom? Os meses onde quando estava com o período letivo, é muito difícil de construir uma história ali. Então, lembro que a primeira reunião foi antes do início letivo, e agora nós estamos em férias. Então, isso colaborou muito, mas período letivo, agosto, setembro, até dezembro, é difícil. Então, a universidade é enorme, né, pessoal? Tem bastante lugares aí. A gente só precisa saber como até chegar a esses lugares, né? Descobrir, olha, minha unidade, então vocês nos informem, nos falem para nós, assim, olha, tem lá um auditório lá para 5 pessoas, eu não sei onde é, se você falar, tá bom?
Então, ô, Márcio, então já fica para o próximo mês, tá? Pessoal, ó, próximo mês a nossa reunião vai ser no IQ, tá bom? A gente vai já deixar certinho lá, Márcio, a gente vai, nós vamos para o IQ, próximo mês que vem, dia 17 de agosto, tá bom? Combinado? Vocês vão estar lá, né? Josué? Tá. Eu tive esse cuidado de fazer várias setas e coloquei em alguns lugares, indicando, mas nada assim, tá? Então, assim, fiz meio que um mapinha. Então, essa atividade aqui, pessoal, esse primeiro fórum vai ser no auditório 5 da FCM, que é o auditório principal, para 300 pessoas. Então, assim, já tem 200 inscritos, com mais vocês aqui, já vai dar umas 300, tá bom? Vocês já fizeram inscrição, né, pessoal? Eu não fiz porque não estava de férias. Você no auditório 5, a gente vai ter a presença de um palestrante que vai vir lá de São Paulo, que é do Ministério do Trabalho, que é o Gilmar da Cunha Revelato, já conversei com ele do Ministério do Trabalho e Previdência. A gente vai ter, o pessoal vai ser muito importante. Tudo preparado para quem? Para a comunidade da Unicamp. É externa também, mas é especial para vocês, para todos os nossos filhos, tá bom? Beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando, o Érico está aqui, lembrando que o Érico faz parte da comissão eleitoral, que já está começando os trabalhos para a nova eleição, que vai ser realizada dia 22 e 24 de agosto. Então, o Érico, junto com o Arnaldo e mais um membro do STU, está na organização ainda. Tá bom? Obrigado, Érico, pela presença aí. Obrigado a todos, Miro. Obrigado, pessoal. Anderson. Obrigado, Fred. Obrigado a todos aí. Só falta a hora disso. Oi, Oi? Eu falei com ele, já ia tirar Nossa, coisa. ele vai sair para o pessoal vai procurar isso. Mas correndo, velho. Passa o mercado.